E nós temos um convidado aqui no Jornal da Manhã. Vamos conversar com o professor Ivar Hartmann, da FGV Direito do Rio de Janeiro. Ele é coordenador do projeto O Supremo em Números. E o nosso assunto é a lentidão do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, esse se tornou um assunto bastante popular, digamos assim, porque as pessoas pedem para o Supremo a mesma velocidade, o padrão Moro, né, de resolução e de velocidade. E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, para entender, a partir dessa análise feita pelo Supremo em Números, por que o volume, o excesso de processos não é a única causa da lentidão do STF. Professor, muito bom dia. Bom dia. Professor, a partir dessa análise que vocês promovem e um acompanhamento bastante aprofundado, quais são os fatores que vão além desse excesso de processos que acabam travando, tornando o andamento das coisas no STF mais lento? Bom, além da quantidade de processos, nós temos que levar em conta que o Supremo julga processos de tipos muito diferentes. Então, mencionou, por exemplo, o padrão Moro, que de fato é uma expectativa de muitas pessoas. Veem que as decisões, as liminares, as condenações, as absolvições na Lava Jato do juiz Moro são geralmente rápidas e as pessoas criam essa expectativa para o Judiciário como um todo e também para o Supremo. Ocorre que o Supremo julga processos de tipos completamente diferentes, enquanto que o juiz Moro está dedicado exclusivamente a processos criminais dentro da Lava Jato. Então o Supremo julga processos criminais também do foro privilegiado, julga processos criminais em recurso, mas julga questões relacionadas à constitucionalidade das leis, se uma lei federal, estadual é ou não compatível com a Constituição, julga pedidos liminares de todos os tipos. Então, o tipo de processo faz com que as pessoas no Supremo, e aí nós estamos falando não só dos ministros, mas de todos aqueles que trabalham nos gabinetes, lidem com processos muito diferentes, o que impossibilita esse padrão Moro de rapidez. Professor, em média, por ano, nos últimos anos, o STF julga quantos processos? O STF tem recebido e julgado entre 60 e 80 mil processos por ano nos últimos 10 anos. Sim. O senhor acredita, se a gente... Parte desses são uma parte muito, eu creio, não sei, perguntando ao senhor, seja aqueles, a primeira turma julga, a segunda turma, ou o plenário, depende da circunstância tal. Agora, muitos são decididos também de forma monocrática, né, pelo presidente, que não faz parte nem da primeira nem da segunda turma, né, formada cada um por 5 ministros, né. Não sei se eu estou errado, senhor, por favor, me corrija. Nesse caso, se a gente tirar as férias forenses, sábado e domingo, feriados, licenças, viagens, e dividisse pelo número de horas, será que os ministros apreciam cada processo, que geralmente não sei quantas folhas em média tem, 500, 1000, não sei. Esse é um processo pequeno, porque tem alguns que têm 200 volumes, né? Como é possível jogar 80 mil processos? Bom, sobre o perfil, de fato, mais de 9 em cada 10 são recursos. Sim. São questões que o Supremo não está sendo o primeiro a julgar. Ele está sendo, às vezes, o quarto ou quinto a julgar, dependendo da situação. E são questões que já foram julgadas e rejulgadas diversas vezes. Então, não há nada novo que chega ao Supremo. Isso é a quase totalidade em termos de volume. Também acho que é importante ressaltar que, de novo, mais de 9 em cada 10 das decisões, elas são individuais. Então, um ministro decide como se fosse o tribunal. Isso deveria ser excepcional, mas acaba sendo a regra. E por serem decisões individuais, a gente não vê o que está acontecendo. Então, a gente vê a decisão ser publicada, está lá assinada pelo ministro, mas a gente não sabe quem que trabalhou nessa decisão e exatamente quanto tempo trabalhou nessa decisão. E como são, de fato, recursos, né, são questões que já foram julgadas e rejulgadas em diversas instâncias do judiciário antes, nós também temos muitas decisões que são chancelas do que já foi decidido na instância anterior. Grande frequência, com enorme frequência, o Supremo apenas diz, não, a instância anterior está certa, mantém, é isso aí mesmo. São, inclusive, decisões, às vezes, muito curtas, de uma página, 2, 3 páginas. E essas decisões, no mais das vezes,
elas são, estou falando da grande maioria das decisões e não dessas decisões que a gente vê, né, das ações penais e do controle de constitucionalidade que a gente vê às vezes a decisão do plenário do Supremo, né? Mas essa grande maioria de recursos, elas são de fato feitas pelos assessores, estagiários, juízes convocados que trabalham nos gabinetes de cada ministro. Então, não seria humanamente possível para, né, qualquer ministro realmente julgar no sentido de ler, pensar e tomar uma decisão sobre cada um dessas centenas e centenas de processos que recebe todos os anos, milhares de processos, na verdade, cada ministro. Nós temos aí uma grande equipe que trabalha para cada ministro. Em alguns gabinetes nós chegamos a ter 30, 40 pessoas. Mas aí só uma questão, professor, realmente que é preocupante isso, porque o ministro assina a decisão, mas ele não é o autor da decisão, né? E foi ele que foi sabatinado pelo Senado, e não o assessor ou o juiz convocado para auxiliar o ministro, né? Então cria uma situação difícil, né? Porque você assina, toma uma decisão, independente se é um recurso ou não, sem que você tenha sido o autor daquela decisão, né? Isso, na verdade, é a realidade em praticamente todos os tribunais do país. Salvo, talvez na primeira instância, desembargadores e ministros normalmente têm equipes, e essas equipes produzem os votos dentro de modelos previamente definidos e aprovados pelos ministros desembargadores. Essas equipes produzem votos, existem supervisores dentro das equipes, os ministros supervisionam também alguma coisa, mas normalmente não estão encarregados de escrever como se fossem novas decisões, né? Cada uma dessas decisões. Existem modelos, né? Existe muito copia e cola. Uma pesquisa do Supremo em Números mostrou isso já. Uma em cada 3 decisões do Supremo Tribunal Federal tem copia e cola, ou seja, são decisões repetitivas, porque os processos são repetitivos, então também não teria como ser diferente. Se os processos são repetitivos, as decisões têm que ser repetitivas. Então existe muito copia e cola, existe muito modelo nessas decisões, e aí essas pessoas na equipe seguem esses modelos e são supervisionadas pelos ministros. Então o ministro, quero acreditar, sempre no mínimo leu aquilo que está assinando, mas ele não necessariamente escreveu como se fosse algo novo, né, aquela decisão. Mas há também casos em que ministros ficam meses com um processo parado ali, enquanto outros conseguem dar andamento muito rápido. Há uma disparidade também na velocidade com que cada um dá andamento a esses processos, não há, professor? De fato, uma outra pesquisa do Supremo em Números constatou que existem grandes diferenças nessas etapas processuais conforme o ministro. Então, para dar uma decisão liminar, um determinado ministro, o ministro Fux, por exemplo, leva mais de 70 dias. O ministro Zavascki leva menos de um mês. Então, existem diferenças bastante grandes de acordo com o ministro. Isso tem a ver tanto com a eficiência de cada ministro, quanto também com razões que nada tem a ver com a eficiência. Então, a liminar do ministro Fux garantindo o auxílio moradia, criando o auxílio moradia para juízes federais em todo o país, essa liminar que já custou mais de R$1 bilhão aos cofres públicos, essa liminar foi julgada rapidamente, mas está até agora parado, o processo está parado, não porque o ministro Fux não conseguiu dar andamento, mas simplesmente porque ele não deixa que esse processo chegue ao plenário para que essa decisão seja avaliada. Então, essa demora nem sempre tem a ver com eficiência. Tá certo. Esse é o professor Ivar Hartmann, da FGV Direito Rio de Janeiro. Ele é coordenador do Projeto Supremo em Números, falando conosco aqui sobre a lentidão e sobre a tramitação de processos no Supremo Tribunal Federal. Professor, muito obrigado, um bom dia. Obrigado, bom dia.